Este é um programa da Unip, a Universidade Paulista. Aqui do meu lado está o Dr. Bento de Toledo. O Dr. Bento já esteve várias vezes em nosso programa falando sobre telemedicina, que é a especialidade dele. Uma das especialidades do Dr. Bento, ele tem várias. Hoje ele vem falar sobre um outro programa. Vem falar sobre um programa que é chamado Empresas de Bom Coração. Esse é um programa que é patrocinado, é um programa conduzido pelo FUNCOR. O FUNCOR é o braço social da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com a Federação Mundial de Cardiologia, estão desenvolvendo este programa chamado Empresas de Bom Coração, do qual o Dr. Bento é o gerente, faz o gerenciamento, não é, Bento? Isso. Mais ou menos isso, né? Então explica o que é esse programa Empresas de Bom Coração. Muita gente estranha, fala, mas existem empresas de bom coração? Olha, existem, viu, Drauzio? Elas existem e ainda bem que elas existem, né? O motivo principal de nós estarmos realizando esse projeto é a incidência astronômica de doença do coração na nossa sociedade. É a maior, epidemiologicamente falando, é a maior... Se você juntar todas as outras causas de morte, sem ser doença do coração, são equivalentes. Somando todas as causas de morte, câncer, acidentes, desastre tudo. de carro, tudo, AIDS, assassinatos e tudo, a doença do coração disputa com eles isoladamente a causa de morte, principalmente na população economicamente ativa. Você vê indivíduos jovens, se você pegar indivíduos para baixo de 55 anos de idade, por exemplo, aí a doença do coração ganha disparado. Morre mais gente do coração do que de todas as outras causas somadas. Se você pegar uma faixa etária mais jovem. Porque, na realidade, e a preocupação das instituições oficiais, do FUNCOR, como encarregado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, de ir à sociedade, a preocupação é de que maneira nós podemos agir na população, de que maneira nós podemos comunicar à população de que ela precisa conhecer a doença do coração. Se você perguntar hoje para as pessoas como é que elas evitam AIDS, ou se você quiser discutir AIDS com as pessoas, eles sabem quais são, como ela tem que fazer para se prevenir, quais são os mecanismos com que a AIDS derruba um indivíduo, a população conhece. Você tem uma responsabilidade particular nisso até, em estar divulgando, e estar mostrando, e estar falando isso para a população. Agora, a doença do coração, vamos fazer um teste aqui. Você já percebeu quando nós comunicamos às pessoas, ou você está numa roda de amigos e diz um amigo dizendo para o outro, fulano morreu num desastre de automóvel, as pessoas se assustam, né? Fulano está com câncer, as pessoas se chocam, com AIDS se chocam, agora fulano infartou, é normal, né? A coisa de tamanha incidência do infarto na população é que ele banalizou. E as pessoas e eles não percebem o que precisa ser feito. Alguns têm até orgulho que fizeram não sei quantas pontes de safena, abre a camisa, olha, eu fiz 3 pontes, outro eu fiz 4, né? Parece que dá status, né? A doença do coração ela é de tal forma comum, né, que as pessoas, numa determinada fase, passam a ter esse comportamento mesmo. Mostrar como se isso fosse... Então, a sociedade, o FUNCOR, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, estava imaginando assim, como é que nós podemos fazer para falar para as pessoas? Então, se você for imaginar, por exemplo, uma campanha de mídia, se você for imaginar construir peças publicitárias, você sabe muito bem o custo que isso tem, né? Para você realizar campanhas, para você fazer, por exemplo, nós vamos ter agora os dias temáticos, o FUNCOR tem vários dias temáticos, o dia da hipertensão arterial, o dia do colesterol, enfim, todos os fatores de risco são lembrados, nós tentamos chamar a atenção da opinião pública para isso. Aproveita para lembrar os fatores de risco quais são de doença cardíaca. Olha, se você pegar de uma maneira geral, são 10 os fatores de risco para a doença do coração. Sexo, o homem mais do que a mulher. A idade, a partir dos 40, 45 anos de idade. E a hereditariedade. Se seus pais ou avós tiveram doença do coração, a tua chance aumenta muito. Mas esses fatores você não pode modificar. Eu sou homem, tenho 40 anos, meu pai infartou. Eu tenho que conviver com isso. Os outros 7 fatores dependem única e exclusivamente do seu modo de vida. Eles são na ordem: o estresse, o tabagismo, a pressão alta, o diabetes, o colesterol, o sedentarismo e a obesidade. Repete, por favor. Estresse,
o tabagismo, a hipertensão arterial, a pressão alta, o diabetes, o colesterol, o sedentarismo, a falta de exercício físico e a obesidade. Esses fatores de risco têm uma característica muito interessante, que é o que nós chamamos de valor aditivo. Por exemplo, vamos supor que eu pudesse dar pontos para o indivíduo em relação aos fatores de risco que ele tem. Então, o indivíduo tem um fator de risco, qualquer que seja deles, 20 pontos. Mais um outro, 20 pontos. Mais um outro, que não é tão importante, 10 pontos. Então, somando 20 mais 10, é 80, não é 50. Isso é o que faz com que a doença do coração incida mais do que as outras doenças. Quando eu tenho fatores de risco juntos no mesmo indivíduo ou na população, a incidência aumenta, a chance de eu adoecer aumenta muito. Mas o raciocínio ao contrário vale, e é isso que a população tem que entender e tem que saber. Se eu tirar desses três um fator de risco, cai também. 80 menos 10 é igual a 40. Ou seja, vale a pena qualquer interferência. Quer dizer, os riscos não vão se somando, eles vão se potencializando, né? Vão se multiplicando. E quando tira, eles não vão sendo subtraídos, eles vão sendo divididos. Exatamente. Foi brilhante a sua colocação, exatamente. Porque é isso que vai fazer com que a gente consiga, com que qualquer pessoa na população entenda que vale a pena ela fazer qualquer mudança. Então, eu não preciso de hoje para amanhã, é recomendável que de hoje para amanhã eu faça tudo. Gerencie melhor o meu estresse, que eu pare de fumar, que eu diminua a minha pressão arterial, controle a minha pressão arterial, os meus níveis, que eu emagreça, que eu faça exercício físico, tudo. Mas se você fizer alguma coisa, já é importante. Porque é muito difícil você convencer o indivíduo de que ele tem que mudar completamente a vida dele, não é verdade? Então, se ele parar de fumar, é um benefício fantástico, né? Se ele controlar a sua pressão, se ele fizer 30 minutos de caminhada por dia, ele está modificando vários dos fatores de risco dele, né? Então, levar essa educação para a população é que é a missão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas isso custa caro, não é? Levar esse tipo de informação, fazer atingir as pessoas no dia a dia. Isso. Principalmente uma informação que nós não falamos aqui, porque o programa ele tem dois pilares. É levar esse tipo de informação para a população, que é a prevenção, e o outro pilar que é o pronto atendimento, atender mais rápido. As pessoas precisam saber que ao menor sintoma, elas precisam ir procurar ajuda especializada. Que sintoma? Dor no peito. Nos Estados Unidos tem espalhados pelo país inteiro o que nós chamamos de chest pain centers. O que é isso? Centros de dor no peito. Unidades estruturadas para atender a emergência que é chamada dor no peito. Qual é a definição de dor no peito? Qualquer dor para baixo do nariz para cima do umbigo. As pessoas têm que entender que esse sintoma é um sintoma que tem que ser valorizado. Para baixo do nariz, portanto, pega uma parte que não é o peito, né? Não, né? Pega pescoço, arcada dentária, os braços, né? Para cima do umbigo, para baixo do nariz é dor no peito. Isso precisa ser investigado. E nós não podemos perder tempo com isso. No último Congresso Brasileiro de Cardiologia, nós tivemos um curso pré-congresso, capitaneado pelo gerente, pelo secretário-geral da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Tinoco, onde ele ensinava cardiologistas a ensinar leigo a levar leigo mais rápido para o hospital. Ele fazia simulações. Os indivíduos estão num clube, estão numa fábrica, estão numa indústria, alguém tem uma dor no peito, qual é a conduta que o outro leigo tem que ter para levar ele mais rápido a um pronto atendimento? Então, esse é o outro braço do pilar. Mas como que a gente leva essa informação para a comunidade? Como a gente leva essa informação para a população se eu não posso ficar na mídia o tempo todo, se eu não posso? Eu preciso pegar um parceiro que me leve para a comunidade. Então, nós chamamos as empresas para que fossem nossas parceiras nisso. No Congresso Mundial de Cardiologia, que tivemos aqui no Brasil, em 98... No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, exatamente. Nós reunimos um grupo de médicos e pessoas que já haviam implantado programas de promoção de saúde nas empresas. E discutimos com eles como é que isso deveria ser feito, de que forma isso deveria ter sido feito. Para que nós tirássemos um padrão, um consenso. E a partir desse consenso, nós pudéssemos distribuir isto para as empresas. Então, toda empresa que quiser vai poder solicitar à Sociedade Brasileira de Cardiologia, o FUNCOR, a cartilha, para que ela possa implantar este programa dentro da sua própria
empresa. E assim nasceu o programa Empresas de Bom Coração. De bom coração. E como é que funciona? Dá um exemplo prático para o espectador entender. Então, vamos pegar, por exemplo, uma empresa como a Natura. A Natura, por exemplo. Ela é um perfil de empresa exatamente como nós gostaríamos que todas as empresas fossem no Brasil. Por quê? Porque, primeiro, para você ser uma empresa de bom coração, você precisa aplicar aquela cartilha internamente. Você precisa fazer um diagnóstico de quais são os fatores de risco que existem presentes na sua população. Como isso é feito? Nós fazemos cursos, palestras e aplicamos questionários na população. De funcionários da empresa. Totalmente mapeada. No fim disso, nós sentamos com o departamento médico da empresa, com o departamento de benefícios da empresa e falamos, olha, o seu diagnóstico é este aqui. Você tem uma taxa de estresse que é esta, você tem um número de hipertensos, de tabagistas, de hipercolesterolêmicos e de sedentários. Está aqui, ó, o seu povo, o teu mapa é esse aqui, o teu diagnóstico é esse aqui. O que é que nós vamos fazer para modificar essa história? Bom, podemos fazer grupos para ensinar as pessoas a gerenciar o estresse. Podemos fazer grupos para ensinar as pessoas a fazer exercício físico. Podemos fazer grupo para ensinar a pessoa a parar de fumar. Né? Parar de fumar, por exemplo, é uma das coisas mais difíceis que existe. Como é que você ensina uma pessoa a parar de fumar? Então, nós queremos levar esse tipo de know-how para dentro da empresa. Ao fazermos isso, nós vamos estar também angariando recursos para a prática da cardiologia social. Existem lugares nesse país, existem localidades nesse país que não têm recursos de cardiologia satisfatórios. Existem programas da Sociedade Brasileira de Cardiologia que precisam de financiamento porque eles são destinados a comunidades carentes que estão precisando de atendimento cardiológico. Nós temos dentro do FUNCOR um programa de bolsas de estudos que deverão ser financiados dentro desse projeto, dentro desse programa também. Então, o primeiro passo é um diagnóstico da situação cardiológica dos funcionários da empresa. E aí a empresa tem interesse nisso, lógico. Tem que saber, se tem uma empresa onde os funcionários vão morrer de infarto, uma porcentagem muito grande, se você tiver um diagnóstico, você vai se beneficiar disso. Você tem um benefício, além desse que você está colocando, Drauzio, muito interessante, que é o seguinte, porque esse é o mais visível, né? Nós estávamos conversando com uma empresa, dizíamos a ela assim, porque muitas empresas colaboraram conosco na formatação desse consenso, na formulação desse consenso e na aplicação dos primeiros programas, porque o universo da empresa tem peculiaridades que só ela conhece, e eles que têm que nos ensinar, e eles que têm nos ajudado muito nisso. Mas a gente pergunta a eles, escuta, o seu diretor aí que está assinando um cheque, ou aquele outro que está vendo para onde a empresa vai no próximo século, se esse homem vai infartar amanhã, você não sabe. E eles não sabem. Então é interessante, no primeiro momento, que eles saibam isso. No segundo momento, se você for perceber em relação aos fatores de risco, todos têm muito a ver com a produtividade do indivíduo. Qualidade de vida. Diminuir o estresse desse indivíduo, incentivar esse indivíduo a fazer exercício físico, controlar. A hora que o indivíduo percebe que a empresa está cuidando dele, o ganho em produtividade é automático também. Agora, nós incentivamos também as empresas a terem benefícios diretos em relação a isso. Então, por exemplo, se você pegar algumas empresas que gerenciam saúde de outras empresas, essas empresas é fundamental para elas que naquelas empresas que ela está tomando conta, gerenciando a saúde, que aquela outra empresa faça o programa, porque vai ter menos despesa para ela. Então já vai direto ao negócio dela. Quanto menos gente doente, melhor. Quanto menos gente doente, né? Então nós temos uma parceira grande no projeto que está fazendo com 115 empresas dela. Pode dar o nome aqui, não tem nada dessas coisas. E a Interclínicas está nos ajudando na montagem disso de uma maneira muito importante. Está pegando todos aqueles clientes, empresas que já são clientes delas, né? E está nos pedindo. Você pega a Associação Paulista dos Magistrados, por exemplo. Em todos os fóruns, estão sendo mapeados todos os juízes e todos os funcionários dos fóruns. Porque quem cuida da saúde deles é a Interclínicas. Então ela pode, ao mesmo tempo em que está cumprindo com o nosso objetivo de ir para a comunidade, fazer promoção de saúde, ao mesmo tempo ela vai obter vantagem direta com isso.
Ô Bento, desculpa. Então, eu acho que está claro como esse tipo de programa pode beneficiar as pessoas que trabalham numa determinada empresa. Isso. E qual é o benefício que a empresa colhe disso. Agora, como é que vocês pretendem, através da empresa, chegar na sociedade, nas pessoas que não são funcionários, da empresa? Em cada uma dessas empresas é incentivado que eles façam que eles se estendam à sociedade, aos parentes dos funcionários, e que na comunidade aonde eles estão inseridos, que eles promovam benefícios da cardiologia também. Então, de que maneira, por exemplo? Você pega, por exemplo, a Natura. Vamos para o caso da Natura. Nós estamos agora, durante esse mês, a Natura tem uma estrutura onde ela tem promotoras e consultoras. As consultoras são aquelas pessoas que vão até a comunidade de uma maneira geral. É uma firma de cosméticos, né? É uma empresa de cosméticos, que vende cosméticos. Eles têm uma consciência social que não é de hoje, eles são engajados em vários projetos sociais, eles fazem parte do Instituto Etos, você já deve ter ouvido falar. Então a Natura, ela é uma empresa que ela tem visão social, ela sabe que ela tem um papel, que ela tem que cumprir um papel social. Então, nesse momento, nós estamos treinando as promotoras e as consultoras para que elas sejam capazes, começamos a treinar essas moças, para que elas sejam capazes de, ao sentar-se com uma consumidora do produto Natura, dizer a ela o que esses são os fatores de risco para a doença do coração. E para que elas possam levar pequenas informações, para que elas possam levar pequenas dicas, de tal forma que eu possa influenciar o modo de vida daquela consumidora. Eu vi uma vez um programa desses, Bento, feito pela Avon, você estava falando em empresa de cosméticos. Isso. A Avon tinha um programa, foi um concurso aí de empresas com ação social, do qual fiz parte do júri. E eu fiquei impressionado com o programa. Porque todas as revendedoras de Avon prestavam informações sobre a saúde da mulher. Interessante isso mesmo. Na hora que você recruta uma empresa que tem essa capacidade de comunicação, você está espalhando esse benefício você está multiplicando esse benefício. E o mais importante de tudo é que sem custo para a instituição, tá certo? Então, a hora que a Natura cumpre benefícios, o papel social dela, ela está fazendo com que Sociedade Brasileira de Cardiologia, converse. O nosso objetivo é atingirmos 6 milhões de pessoas. Atualmente, para você ter uma ideia, é muito bonito isso, existem 250 mil pessoas trabalhando para a Natura. É um universo de 250 mil mulheres que têm consciência. 250 mil vendedoras. Que eles chamam de consultoras, que são as consultoras de produtos. Na verdade, são as moças que vendem os produtos. E essas moças, então, fazem esse trabalho de prevenção elas vão com os consumidores. Exatamente. Esse foi o pedido da Sociedade Brasileira de Cardiologia para a Natura, né? E eles estão nos ajudando de uma maneira fantástica. E quais são as outras empresas que trabalham? Aqui não podemos dar o nome de coisas sérias, a gente pode dar o nome. Coisa séria, né? Olha, realmente, nós iniciamos, esse projeto tem 2 anos, o consenso nós fizemos em 98, a forma de se fazer o programa ficou pronto agora, mas ele começou a nascer, ele começou a ser construído dentro de empresas e departamentos médicos de recursos humanos de empresas que se esforçaram demais para que isso acontecesse de uma maneira completamente desinteressada, uma coisa muito interessante mesmo. Eu poderia citar, por exemplo, o departamento médico da Siemens. Você tem o Dr. Sérgio Galo, que é o responsável pelo departamento médico, departamento de RH da Siemens. Veja o que eles fizeram, que é interessante. Na Siemens eu tenho uma área de executivos, que são homens que têm um determinado número de metas e um determinado estresse, com uma determinada característica. E eu tenho mais de 1.100 operários, que têm outro tipo de característica. Pois a Siemens colocou circos, montamos circos no pátio da Siemens, e onde colocávamos grupos de operários, interrompemos a produção de produtos da Siemens e pusemos os operários da Siemens lá. É lógico que tínhamos que ter uma mensagem com os operários diferente da dos executivos. Então, no circo montado dentro da Siemens, nós passamos um multimídia, que era um desenho animado do operário. Então era o Carlão, um operário que chegava nervoso no ponto do ônibus, fumando, subia, chegava na linha de produção, depois às 6 horas tocava. Conforme o dia do operário ia passando, a tela vai enchendo de sapos.
E aí ele sai da coisa, vai comer uma cerveja, comer um bacon, tomar uma cerveja, comer um bacon, depois ele chega em casa, passa uma moça bonita, ele lembra que ele tem que ir para casa, está a mulher esperando ele. Quando ele chega em casa, a mulher briga com ele, aí já aquela noite não vão namorar, ele vai na geladeira, pega uma... Enfim, no sábado, com os amigos dele esperando ele para jogar bola, ele não chegou, aí os amigos vão até o hospital porque ele infartou, ele está no hospital. E aí o médico é que explica para os amigos que estão perguntando por que ele infartou. Então, a partir daí, eu passo o questionário para os funcionários. Então, veja, eu estou dizendo aos funcionários, a Siemens não quer saber quem está doente para ser mandado embora, ao contrário. Nós queremos saber quais são os fatores de risco que estão presentes aqui para que eu possa interferir e modificar. Depois disso, nós fizemos lá os programas de tabagismo, programas de atividade física, eles têm o Clube Siemens, eles têm atividades culturais. Você tem outro exemplo. E como esse tipo de trabalho pode, uma empresa como a Siemens, você deu o exemplo da Natura, é interessante, esse contato das vendedoras com os consumidores. Uma empresa como a Siemens, por exemplo, de que forma pode agir? Existem postos de saúde e hospitais da região ali que ela pôs equipamentos de cardiologia ali, naquele lugar, sensibilizada com a necessidade que tem isso. Quer dizer, para cada tipo de empresa, a Sociedade Brasileira de Cardiologia monta, que o FUNCOR, na verdade, cria uma estratégia especial de combate a doenças cardíacas. Exatamente. E a ideia que nós temos é de conversar com cada um para que ele possa dar a sua contribuição. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem unidades, por exemplo, espalhadas pelo Brasil inteiro. Você tem trabalhos fantásticos, você tem Belo Horizonte, por exemplo. Eu quero citar especificamente isso, porque nós tivemos a reunião de todos os secretários do FUNCOR, ele tem uma unidade em cada estado, e eu sei que o seu programa tem uma audiência muito animada em Belo Horizonte. Você tem a Casa do Coração, que exatamente trabalha nesse sentido. São empresas que estão fazendo alguma coisa em prol do cardiologia. Então, pacientes que não têm condição de ser tratados, que são de cidades distantes, que precisam do centro de especialização em cardiologia, tem a Casa do Coração em Belo Horizonte, por exemplo. Você tem, por exemplo, dentro dessas empresas que você estava citando, que nós começamos a fazer, você tem uma Hewlett-Packard, por exemplo, que hoje se desdobrou e tem a Agilent. Eles são indivíduos que também nos ajudaram bastante na constituição deste programa. A Dow Química, por exemplo, você tem um departamento médico na Dow Química, e eles são espalhados pelo Brasil inteiro. Né? Você tem lá a doutora Maria Lúcia, médica responsável, organizou uma maneira de nós mapearmos a população todinha de executivos e de operários da Dow Química. Depois sentamos com ela e falamos, bom, o que nós vamos fazer por essa população? Até a resposta, porque todas as pessoas têm uma avaliação personalizada. Então, a resposta, qual é a maneira melhor de se fazer uma resposta? De que maneira? Como podemos mandar essa informação? Aí, a própria doutora entende quem é o seu público e ela mesma faz isso. E a hora que eu for fazer de uma outra empresa, eu vou aproveitar toda essa contribuição que a doutora deu para este programa desta empresa e a outra empresa pode estar utilizando. Então, é dessa forma que eu vou multiplicando as ações de cardiologia dentro da comunidade. Com o que eu arrecado, fazendo isso na Dow Química, por exemplo, eu estou colocando aparelhos de medicina no Emílio Ribas. Então, você tem lá o Dr. Vasco, que é um dos diretores lá da unidade, já foi oferecido a ele. Olha, você tem esses sistemas aqui de eletrocardiografia que você pode estar utilizando aqui. Quem patrocinou isso? O Instituto Dante Pazanese tem um recurso de diagnóstico de arritmias, por exemplo, que nós chamamos de Looper, que é um monitor de eventos, recursos. Quem patrocina isto para o Instituto Dante Pazanese é a Dow Química. É uma empresa de bom coração. Né? Olha, eu seguramente vou esquecer de citar algumas empresas. Você tem, por exemplo, o Condomínio Centro Empresarial em São Paulo. São 4 torres, escritórios, eles têm toda uma estrutura de pronto atendimento lá que é invejável. Os bombeiros estão todos treinados, eles têm desfibriladores, eles têm toda uma estrutura lá que é fantástico. E o Condomínio Centro Empresarial está organizando um evento de lançamento da campanha, Empresas de Bom Coração, onde ele pega toda a expertise que ele tem de fazer eventos, de promover lançamentos, de assessoria de imprensa, colocando completamente a serviço da Federação Mundial, da Sociedade Brasileira, do FUNCOR, para que a gente possa mobilizar, sensibilizar os meios de comunicação, mostrando que essa ideia de você ser uma empresa de bom coração pode trazer benefício social para a comunidade,
pode nos ajudar a cumprir o nosso papel de reduzir os fatores de risco na população e pode trazer benefício direto, porque hoje o terceiro setor, ele nos Estados Unidos, por exemplo, ele já representa uma... O que é o terceiro setor, Bento? Nós temos na sociedade, de uma maneira geral, um setor que é o Estado, né? São todas as empresas estatais, todo o organismo estatal. O outro setor são as indústrias, o comércio, a sociedade produtiva de uma maneira geral. E o terceiro setor é um que não tem vínculo nem com um nem com o outro, que é o voluntariado, vamos dizer de uma maneira generalizando. São aqueles trabalhos que são feitos de forma voluntária, né? O terceiro setor é uma ferramenta onde tem as ONGs, onde existem as organizações não governamentais, etc. Eu fui assistir uma palestra a respeito do terceiro setor já há uns 2 anos atrás, e tinha um dos palestrantes, o Stephen Kent, um colunista, professor de economia da USP, ele disse uma coisa fantástica. Ele dizia assim, olha, não adianta nós chegarmos nas empresas e dizermos para que elas nos deem benefícios a troco de nada. Tire aí uma parte do seu lucro e nos dê porque nós queremos fazer. Isso é bobagem. Nós temos que mostrar para eles o que eles ganham nos fazendo isso. Nós temos que levar programas que fique claro para a organização que vai contribuir conosco 2 coisas. Para que eles estão contribuindo, para que eles estão contribuindo, ou seja, o que significa fazer cardiologia social. E segundo, o que eles vão ganhar com isso, né? Então, a hora que uma seguradora implanta vários programas de bom coração em várias empresas, aonde ela tem a apólice de seguro de vida daquela população, primeiro, ela vai ter um contato comercial melhor, ela vai preservar melhor aqueles clientes. Segundo, ela pode ir para o mercado com esse discurso e captar mais clientes para ela com isso. E terceiro, tanto nos novos clientes dela como nos clientes que ela já tem, ela vai diminuir o número de sinistros. Então fica claro que ela está ganhando com isso, fica claro que ser uma empresa de bom coração vale a pena. Drauzio. Se vocês tiverem interesse em entrar em contato com o Dr. Bento de Toledo e conhecer melhor como funciona esse programa da Sociedade Brasileira de Cardiologia do FUNCOR, chamado Empresas de Bom Coração, por favor, utilizem o fax 11, aqui em São Paulo, 3872-0666. 3872-0666. Este é um programa da Unip, a Universidade Paulista. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, Dr. Bento, pelos esclarecimentos. Obrigado. Não percam o próximo programa.